Bom dia, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus. Professor Newton. Na última aula nós encerramos o capítulo sobre governos autoritários e totalitários, tá? Essa semana, graças a Deus, eu consegui responder todos os que me mandaram mensagens, tá? Até o prezado momento. Então, dúvidas, perguntas, enviem as fotos do exercício de vocês. Eu estou mandando os áudios com a correção, onde eu faço mais uma explicação, reforço a explicação, então é meio que uma resposta comentada, para que vocês possam fixar melhor os conteúdos, os conceitos, o que é passado aí nas videoaulas para vocês, certo? Não esqueçam então de mandar foto para que eu possa ir anotando, para que a gente possa fazer a contabilização depois da pontuação de vocês. Tá? Tem uma galerinha que está me entregando, mas tem um pessoal que não está entregando nada, gente. Então tomem cuidado, tem muitos exercícios, não deixem acumular, tá? Então a gente encerrou lá o governo totalitário, né? Estávamos falando aí, primeiro a gente falou da crise de 29, história dos Estados Unidos, depois fomos aí para a história europeia com governos totalitários e agora a gente retorna para a história do Brasil com República Nova. Tá? Então a gente vai ver esse período da história republicana brasileira. Nós vimos a República Velha, certo? E a gente vai meio que fazer uma revisão, porque é extremamente importante você entender República Velha para você conseguir compreender por que chegamos nesse período chamado de República Nova. De cara coloquei para vocês o nosso grande símbolo nacional, a nossa bandeira aí, tá? E do outro lado, uma das figuras mais controversas da nossa história, o Getúlio Vargas. Sem dúvida, gente, é um dos personagens mais importantes da nossa história política. Tanto é que o período que Vargas fica no poder é conhecido como Era Vargas, certo? Que perdurou aí por 15 anos. Controverso porque amado por uns, detestado por outros. Para alguns era o pai dos pobres, para outros a mãe dos ricos. E tudo isso a gente vai observar, a gente vai conversar no decorrer das aulas, certo? Beleza, vamos lá, gente. Prosseguindo aqui o nosso conteúdo. Passa, filhinho. Certo. Revolução de 1930. Vamos entender basicamente o que é que aconteceu para que Getúlio Vargas venha a chegar à presidência do Brasil. Para que a gente possa entender, gente, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho lá para a República Velha, ou mais precisamente o período da República Oligárquica, política do café com leite. Nós já conversamos isso dentro de sala de aula, né? Aquele período em que nós tínhamos aulas presenciais que parece que ficou tão distante, mas que ainda aconteceu esse ano e dá uma saudade, você não tem ideia da saudade que eu tô de entrar numa sala de aula, de gritar para que vocês façam silêncio, para que vocês se aquietem e reclamar de quem não fez atividade e ameaçar que vai perder ponto e rir em alguns momentos que vocês faziam algum gracejo, enfim, saudade desse contato mesmo com os alunos, desse olho no olho, de se tá chateado, se tá gostando da aula ou não, mas enfim. Esperamos que isso passe o mais breve possível. Vamos lá para o que interessa. Gente, quando a gente falou de República Velha, nós conversamos a respeito de um arranjo político entre as oligarquias, né? Oligarquias, aqueles grupos que detêm uma importância econômica e por deter essa importância econômica eles acabam controlando a política. E naquele período, como as principais oligarquias, nós tínhamos a oligarquia paulista e a oligarquia mineira, que eram os grandes produtores de café, certo? Essas oligarquias, gente, dominavam o cenário, como eu disse, porque elas tinham dinheiro, então dominavam a política, eram as oligarquias economicamente mais poderosas, certo? Essas oligarquias,
elas vão fazer um acordo entre elas. Deixa só eu fechar aqui o negocinho. Elas vão fazer um acordo entre elas para que elas viessem a se manter no governo, tá? Se manter no poder. Esse acordo a gente chamou de política do café com leite. Então, em um período era um presidente de Minas Gerais, o outro período um presidente paulista, e eles ficavam se alternando no governo. E como eles conseguiam sempre eleger o presidente que eles indicavam? Através, gente, do que a gente chamou de máquina eleitoral, né? Lembra? O coronel tem o curral eleitoral, aquelas pessoas que ele vai obrigar a votar no seu candidato. E aí você tem o governo federal auxiliando o governo estadual, que auxilia o governo local, para conseguir manipular as eleições, para sempre o candidato eleito ser um representante dos paulistas ou de Minas Gerais. Falei para vocês que em alguns momentos da história dessa política do café com leite, nós vamos ter representantes de outras oligarquias na presidência, em alguns momentos que Minas Gerais e São Paulo se desentendiam por alguma razão, e aí acabava se dividindo a oligarquia, e aí dava oportunidade para que representantes de outras oligarquias estaduais assumissem o poder. Então você não vai entender que todo o período da República Velha só tivemos presidentes mineiros e paulistas, mas a grande maioria eram representantes desses dois estados, certo? Então, percebe que as oligarquias conseguem manipular as eleições em prol do que eles acreditavam, certo? Beleza. Chegamos aí em 1929. 1929 é aquele ano que nós estudamos que vai ter a crise de 29. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e ela vai levar junto com ela todos os países que tinham parceria econômica, todos os países capitalistas ocidentais que tinham parceria econômica com os Estados Unidos, entre eles o Brasil. E eu falei para vocês que o principal setor da economia brasileira será muito afetado, que era justamente o café. Então lembra que no início eu falei que as oligarquias elas tinham um poder econômico, e isso fazia com que elas tivessem um poder, uma influência muito grande na política. Porém, esse poder econômico agora está abalado pela crise de 29. Então você tem meio que a influência econômica dos paulistas e dos mineiros meio abalada. E você não pode esquecer que não existe só o estado de Minas Gerais e de São Paulo no Brasil. Existem vários outros estados, e cada estado tem a sua oligarquia. Então você tem muitas oligarquias percebendo que talvez seja a hora de tomar o poder, de entrar nessa fatia de governo que até então estava nas mãos dos mineiros e dos paulistas, certo? Então isso vai gerar o que eu botei aqui para vocês, ó, disputas oligárquicas, tanto entre as oligarquias de outros estados com relação a São Paulo e Minas Gerais, quanto uma disputa entre as próprias elites de São Paulo e de Minas Gerais. Então você tem as oligarquias meio que se desentendendo, tanto as que formam um conjunto, como era a política do café com leite, como as oligarquias externas, certo? Naquele período, gente, quem governava o Brasil era um presidente chamado Washington Luiz, esse rapaz aqui de cima, tá? Washington Luiz foi eleito em 2026, pegou todo esse problema aí da crise de 1929, todo esse abalo na economia nacional, e em 1930 deveriam ocorrer novas eleições presidenciais. Como o acordo da política do café com leite dizia, o correto seria o Washington Luiz indicar um representante do Partido Republicano Mineiro, já que ele, que estava na presidência, era um representante do Partido Republicano Paulista. Então, lembra da alternância da política do café com leite? Pois é, o Washington Luiz era um representante do Partido Republicano Paulista. Deus me livre. As eleições iam acontecer em 1930, então ele, Washington Luiz, precisava indicar um representante do Partido Republicano Mineiro, por causa da alternância aí da política do café com leite. Porém, gente, não é isso que o Washington Luiz faz. Ele indica esse rapaz aqui embaixo, ó, o Júlio Prestes. Júlio Prestes
também era do Partido Republicano Paulista, ou seja, não era um mineiro. Como assim? Por que o Washington Luiz fez isso? O que deu nele? Gente, era simples. O período era de crise. E toda a economia paulista, basicamente, estava sustentada no café. Então, os paulistas, o Partido Republicano Paulista, temia que um presidente que fosse de Minas Gerais não assumisse um compromisso com a elite cafeeira paulista. Meio que prestasse atenção em resolver outros problemas e acabasse deixando a elite paulista, a elite cafeeira de São Paulo, à míngua. Então o medo dele era esse. Por isso, naquele momento ele acreditou que não seria uma boa ideia indicar um mineiro e indicou um paulista, tá? O Júlio Prestes. Esse foi o grande indicado por Washington Luiz. A partir daí a gente tem a quebra da política do café com leite, a separação entre o estado de São Paulo e de Minas Gerais. É óbvio que Minas Gerais não vai aceitar isso tranquilamente, tá? Minas Gerais não vai, ouça, que legal, tudo bem, vamos esperar mais 4 anos e aí a gente lança, dessa vez a gente retoma a política do café com leite. Não, não vai ser assim. Minas Gerais vai se reunir com outros estados e vai formar uma outra coligação política para não combater, mas para enfrentar a indicação de Júlio Prestes, certo? Vamos lá descobrir que outra junta política era essa. Gente, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul vão se unir e vão formar a Aliança Liberal, o partido político que tinha como objetivo enfrentar o Partido Republicano Paulista, do Washington Luiz e do Júlio Prestes, certo? Então Minas Gerais se une com Paraíba e com Rio Grande do Sul. O candidato da Aliança Liberal à presidência era o gaúcho, aqui ó, Getúlio Vargas. Primeira vez aí que você ouve nessa parte, tá? Porque Getúlio Vargas já era envolvido na política gaúcha há muito tempo. Agora toma proporções nacionais o nome dele. E o vice seria o paraibano João Pessoa. Esses eram os candidatos para concorrer com Júlio Prestes nas eleições de 1930. Beleza? Gente, as eleições acontecem e o grande vitorioso é o Júlio Prestes. Outra coisa importante que eu estava esquecendo aqui, gente, é que o apoio que a Aliança Liberal tem de outras elites, de outras oligarquias, o apoio do exército, porém, ainda assim, a Aliança Liberal não consegue a vitória de Getúlio Vargas. Eles são derrotados nas eleições de 1930. Porém, o resultado das eleições era duvidoso. Lembra que lá no início eu falei da política dos governadores, da máquina eleitoral, das fraudes que existiam na República Velha? Pois é, os paulistas ainda dominavam essa máquina eleitoral. Então, a ideia é que a vitória de Júlio Prestes tinha sido fraudulenta, tinham fraudado as eleições. E, na verdade, as fraudes elas ocorreram dos dois lados, tá, gente? Porém, o lado que conseguiu fraudar mais foram os paulistas e levaram a presidência. Mas o sentimento depois das eleições não era um sentimento amistoso, era um sentimento de resultado duvidoso. Muitas pessoas não concordavam com a vitória de Júlio Prestes. Tanto é que o representante aí de Minas Gerais, ele vai dizer, ó, façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, olha, o povo está insatisfeito com o resultado. Muita gente está insatisfeito com o resultado. Ou a gente, a elite desses estados aqui, ou a gente faz a revolução, tira aqui esses caras da presidência, os paulistas, ou então o povo vai fazer.
E uma revolta popular, uma revolução popular, a gente não sabe aonde que vai parar, o que é que vai acontecer. Então a preocupação era, ou nós, da elite, a gente faz a revolução, a gente dá os passos para a mudança na política, ou então a gente espera o povo fazer. Só que se eles fizerem, a gente perde o controle. A gente não sabe o que será, certo? E aí, gente, para entornar mais o caldo aí, né? A gente vai ter um fato acontecido na Paraíba, que é considerado o estopim para a Revolução. E quem vai aí ser o protagonista desse fato é o João Pessoa. Lembra dele? João Pessoa, o vice da chapa aqui da Aliança Liberal. Seria o vice do Getúlio Vargas. Sabe o que o João Pessoa faz, gente? Ele faz o favor de ser assassinado na Paraíba. Porém, o assassinato dele basicamente tinha relação com problemas pessoais e políticos, mas locais. Não eram problemas nacionais, da política nacional. Eram problemas pessoais da vida particular dele, mas que envolviam a política regional ali da Paraíba. Porém, gente, o assassinato dele vai ser usado como um estopim. Vai promover uma comoção popular muito grande. E os representantes da Aliança Liberal vão culpar, tá, os representantes do Partido Paulista. E isso vai aumentar ainda mais as tensões e vai servir de combustível para a Revolução. E aí, no dia 3 de outubro de 1930, você tem os revolucionários ocupando o quartel-general de Porto Alegre. Daí em diante, gente, o movimento em poucos dias foi se alastrando pelo país. E aí a gente vai ter uma junta militar que vai depor o Washington Luiz, porque, gente, o Júlio Prestes ele venceu, mas ele ainda não havia assumido a presidência. Então ele ganhou o pirulito, mas ele não chegou a comer, porque chegou a Revolução e depois o Washington Luiz, implantando no lugar o que a gente chama de governo provisório. Quem assumiu o governo provisório? Getúlio Vargas, certo? Então esse período da nossa história, a partir de 1930, a gente vai chamar de governo provisório. O que é um governo provisório, gente? A gente já viu em vários momentos da história de vários países, se passa por esse período de governo provisório. A ideia do governo provisório é um governo, como o próprio nome diz, provisório. Ele vai durar um curto período de tempo suficiente para reorganizar novas eleições, para reorganizar um novo governo, reorganizar novas condutas políticas. Então, esse era o objetivo do governo provisório assumido aí por Getúlio Vargas, certo? Gente, como eu disse no início, Getúlio Vargas é uma dos nossos principais personagens políticos. Isso porque ele vai ficar no governo durante 15 anos. É o que a gente chama de Era Vargas, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês um resumo desse período. A Era Vargas, esses 15 anos da Era Vargas são divididos em 3 períodos. O primeiro período a gente chama de governo provisório a partir da Revolução de 30 até 1934. Ou seja, só durante o governo provisório foram 4 anos de governo do Getúlio Vargas. Depois a gente vem para o governo, que é o que nós vamos ver, o governo provisório na próxima aula, tá? Depois a gente vem para o governo constitucional. Esse governo constitucional foi quando ele foi eleito, mas ele não foi eleito pela maior parte da população, não foi por voto popular, tá? Direto, foi por voto indireto. Na elaboração da Constituição, colocaram ele como presidente. E aí esse período vai de 34 a 37. Atenção para a charge aqui do lado, que ela tenta representar a fisionomia, o humor de Getúlio Vargas nesses anos de governo. Então, por exemplo, a partir da Revolução, ó, só alegria, só alegria. Quando chega em 32, você vai entender na próxima aula por quê ele fica meio chateado, né? Porque em 32, gente, a gente vai ter uma revolução em São Paulo.
uma guerra civil. Os paulistas não vão aceitar a Revolução de 30, que eles vão chamar de golpe de 30. Tá? Então, por isso, essa carinha aqui do Getúlio Vargas meio sem aquele sorrisão no rosto. Chega a 33, passou o problema com os paulistas, volta de novo o sorrisão. 34, chegamos aqui ao governo constitucional. A partir daqui, mais um pouco de felicidade, até chegar em 36. Porque em 36 está se aproximando das novas eleições presidenciais, certo? Então já gera uma preocupação. 37 é o ano aqui do Estado Novo, período da ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. Ditadura chamada Estado Novo. Tudo isso a gente vai ver aos poucos. É um período muito extenso, afinal são 15 anos. Então a gente vai vendo pouquinho em pouquinho. Hoje você aprendeu sobre como aconteceu a Revolução de 30, por que aconteceu a Revolução e como Getúlio Vargas chegou ao poder. Nas próximas aulas a gente fala de governo constitucional e do problema que ele teve lá em 1932 com os paulistas, certo? Galerinha, para vocês fica hoje o exercício da página 23, certo? Façam, enviem as fotos para mim, que aí eu vou mandar os áudios de correção comentando as questões, certo? Nossa, eu falo muito errado, né? Eu quero gravar o vídeo, quero que seja o mais rápido possível e acabo atrapalhando as palavras. Isso em sala de aula era motivo de riso, né? Vocês tiravam graça, faziam piada quando eu falava errado. Agora eu não posso ver vocês tirando graça de mim. Gente, bom dia, fiquem com Deus, se cuidem.